Diz assim, 1 João capítulo 5, versículo de 6 a 8: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Um texto um pouco difícil a princípio, irmãos, um pouco complicado. João faz um uso de algumas analogias, de algumas aplicações que a princípio são difíceis de entender, mas em suma, João está defendendo a doutrina mais atacada desde que o cristianismo surgiu. É a doutrina de que Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, que Ele faz parte da criação de todas as coisas. Então, desde sempre, o cristianismo sofreu ataque, de que Cristo não era 100% Deus, de que Cristo não era o Filho de Deus encarnado, de que Cristo não era Messias, de que Cristo não era o Salvador, ou de que Ele era apenas um espírito que vagava, ou que Ele era um grande profeta. E isso continua nos dias de hoje. Mas João está deixando bem claro que a doutrina de Cristo, e ele falou sobre Cristo praticamente a carta toda, ela não é algo secundário. Não é assim, participa da igreja e se der, confia em Jesus, acredita que Ele é o Filho de Deus. João está dizendo que a doutrina de Cristo, ela é um pilar, ela é o núcleo do cristianismo, tudo gira em torno dele. A gente vai ver isso no finalzinho, no último versículo que a gente vai estudar hoje. Tudo gira em torno dele, e sem Ele nada faz sentido. Sem Ele não há igreja, sem Ele não há salvação, sem Ele não há cristianismo, sem Ele não há caminho de volta para o Pai, sem Ele não há amor ao próximo, sem Ele não há amor a Deus, sem Ele não há nem relacionamento com o Pai, porque é Ele que nos dá. Então Cristo é o núcleo da igreja cristã, Cristo é o núcleo do cristianismo. Tudo que passa disso, irmãos, é secundário. Então o texto começa dizendo que este é aquele que veio por meio da água e do sangue. E aí talvez você já se pergunte: olha, pastor, o que João quer dizer com isso? Que Jesus veio por meio da água e do sangue. Muitas teorias surgiram acerca desse texto, até porque é um texto difícil, e os teólogos foram estudando e tentando trazer uma resposta. Mas a resposta mais plausível e mais concreta é de que João está falando do início e fim do ministério de Jesus. Ele está falando de um evento histórico, ele está combatendo essa heresia de que Jesus era um falso Cristo. Então ele está dizendo: olha, esse Jesus, Ele veio da água e do sangue, ou seja, a água faz referência ao início do ministério de Jesus no batismo com água no Rio Jordão, e o sangue faz referência à morte sangrenta dele na cruz, quando ele derramou o seu sangue. Ou seja, esse Jesus que vai ao Jordão, escuta do Pai, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, é o mesmo Jesus que vai à cruz e derrama o sangue pelos seus filhos. Isso talvez era para combater uma outra heresia também, que dizia o seguinte, que Jesus era um homem normal, e quando chegou no batismo, Deus escolheu Jesus para ser o Cristo, o Messias. Ele era um homem normal, mas Deus escolheu ele no batismo, e no batismo o Espírito desceu sobre ele. E aí essa heresia diz que Jesus foi Jesus Cristo durante 3 anos, e na morte o Espírito sai de Jesus e ele morre sozinho na cruz, de novo como um homem. Essa era uma heresia que estava acontecendo. Então João diz: olha, parem de mentira, parem de heresia, parem de bobagem. O Jesus Cristo é aquele que veio da água e do sangue, não só da água, ou seja, não foi só no batismo que ele escutou do Pai, esse é o meu filho amado. Na cruz ele também estava cumprindo o propósito do seu Pai. Então ele diz, não só com água, mas também com sangue. A água e o sangue, ou seja, apontam para redenção de Cristo sobre a nossa vida.
aponta para o ministério que ele teve desde o início. E aí João segue e diz assim: olha, e o Espírito Santo dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Então João agora está dizendo que o Espírito Santo testemunha. A gente sabe o que é testemunha: alguém que viu algo, alguém que presenciou algo e vai contar o que viu, vai anunciar o que viu, ou numa audiência, ou enfim, na igreja, na rua. A testemunha, ela conta aquilo que viu. E o Espírito Santo, ele tem esse papel de testemunhar e anunciar tudo aquilo que ele viu acerca de Jesus. A palavra testemunha é importante aqui, ela aparece no mínimo 3 vezes, e João está dizendo que o Espírito Santo, desde o início, testifica e testemunha de que Jesus é o Filho de Deus. Ele viu a concepção no ventre de Maria, ele participou do nascimento, ele viu o garoto crescer, ele viu a apresentação do menino no templo. O Espírito Santo, ele estava a todo momento com ele. Ele viu o seu batismo, a sua cruz, a sua entrada triunfal, ele viu a sua ressurreição. Ou seja, o Espírito Santo esteve a todo momento testemunhando sobre a vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo. E esse Espírito Santo testifica no nosso coração, porque hoje temos ele, que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Em João, capítulo 15, versículo 26, no Evangelho de João, Jesus diz assim do Espírito Santo: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede do Pai, o Espírito Santo, este dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então Jesus diz: olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer uma coisa muito importante, e a importância dele é dar testemunho de mim, falar de mim, confirmar no coração dos pecadores que eu sou o Filho de Deus, confirmar no coração das pessoas que a loucura do Evangelho, loucura de que Deus teve um filho que nasceu numa virgem, de que esse filho morreu e ressuscitou, isso é loucura, que essa loucura é verdade. Isso é obra do Espírito, irmãos. Eu sempre digo aqui, se quisermos ser apenas racionais quanto ao Evangelho, quanto à fé, você vai ficar maluco e vai desistir, porque não há razão que explique Deus teve um filho que nasceu de uma virgem, e esse filho morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, e agora está à destra do Pai, com corpo. É a loucura do Evangelho. Mas Paulo diz: aquilo que é loucura para os homens, para nós é poder de Deus. Aquilo que para os homens é cheiro de morte, que o Evangelho cheira a morte, para aqueles que não querem, para nós é o bom perfume de Cristo, Paulo diz. Mas quem faz isso? O Espírito, porque ele testifica. Então João diz: olha, esse Espírito, ele é a verdade. E aí parece que João está misturando tudo, até porque ele já disse que os 3 são um, no versículo 7. João está misturando, porque Jesus disse: eu sou a verdade. Agora João diz: olha, o Espírito é verdade. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito fazem parte da mesma Trindade, e eles são um, e eles são a verdade. Então tanto o Espírito quanto o Pai quanto Jesus, quando falam da verdade. E aí talvez alguém poderia perguntar assim: pastor, mas que coisa estranha, o Senhor falou que testemunho é alguém que fala de algo que viu, mas poxa, como é que água e sangue é testemunho de alguma coisa? Isso aí é um outro mistério da Bíblia. Por quê? Se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 31, já tem um exemplo aonde um objeto inanimado foi usado como testemunha. Quem lembra aqui da história de Labão e Jacó, né? Que Jacó deu uma volta no irmão, correu, tomou a volta do tio e ele ficou chateado, sendo que antes ele tinha dado a volta no irmão. E aí quando ele e o tio fazem um acordo, em Gênesis 31, no versículo 48, diz assim: e disse Labão: seja hoje este um montão de pedras, por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou de Galede. Ou seja, lá em Gênesis, eu não sei explicar isso, pergunta a Deus quando a gente chegar no céu, mas lá em Gênesis já se tinha o costume de fazer um monte de pedra e dizer: olha, essas pedras aqui são testemunhas entre o nosso acordo aqui agora que a gente está fazendo. Então aqui no Novo Testamento, parece que João, muito conhecedor do Antigo Testamento, diz que o sangue e a água, apesar de serem objetos impessoais, inanimados, não têm vida pessoal,
são testemunhas do ministério de Jesus. Então são mistérios que reservam a resposta para o céu, mas só para que os irmãos vejam que desde o Gênesis já era costume pegar um monte de pedra e dizer que aquela pedra estava testemunhando aquele acordo. Então Jesus, irmãos, ele se identificou comigo e contigo quando ele foi batizado nas águas, porque ele não precisava, e quando ele morre na cruz, ele se identifica comigo e contigo. Então água e sangue, como eu disse, são símbolos da nossa salvação. Água e sangue são símbolos da redenção de Deus pelo seu povo. Pela água descemos ao batismo, ressurgimos nova criatura, e pelo sangue de Jesus somos lavados de todo o pecado. Então o crente aceita essa verdade, e pelo Espírito Santo essa verdade é confirmada no seu coração. Você vê que, como é de costume, a gente afirma, a Bíblia em nenhum momento traz a palavra trindade, mas João, quando trata aqui das três pessoas, ele termina dizendo, porque os três são um. É verdade que João não coloca o nome de Jesus, ele diz, o Pai, a Palavra e o Espírito, os três são um, mas a gente sabe que o próprio João, no capítulo 1, diz que Jesus, no princípio, era o Verbo é a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a Bíblia realmente não traz o nome à Trindade. Acho que os testemunhos de Jeová, não sei, os adventistas, eles acusam a gente de heresia, dizem que Trindade é uma grande heresia, sendo que está bem claro aqui, não só aqui, como todas as Escrituras, que a Trindade existe. O Pai, o Filho e o Espírito sempre existiram, desde a fundação, desde a criação. Então, só para ficar aí gravado na mente dos irmãos, mais uma referência sobre a Trindade. Versículo 9: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Olha, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Então o que João está dizendo aqui? Olha só, é costume a gente ouvir o testemunho de alguém, a não ser que aquela pessoa seja declaradamente um mentiroso, a não ser que aquela pessoa seja declaradamente uma pessoa que não merece confiança, a gente escuta o testemunho daquela pessoa e recebe. Às vezes a Bíblia, no Antigo Testamento, diz que testemunha de acusação precisava ser confirmada por duas ou mais pessoas. Para a acusação você precisava sempre de alguém para confirmar, mas geralmente quando alguém te chega contando uma história na rua, teu vizinho, teu amigo, teu familiar, você recebe, você entende e acredita naquilo. Às vezes a gente até repassa uma mensagem e depois descobre que é mentira, porque a gente confia no testemunho daquela pessoa. Eu disse, passei ali agora, paro de assaltar a casa de fulano, depois a gente descobre que era mentira, mas a princípio a gente acredita. E aí João diz, olha, se a gente acredita no testemunho de meros homens, que mentem, que falham, que aumentam, começa com um ponto e vai embora, por que a gente não confia no testemunho que Deus deu do seu Filho? E aí, ampliando um pouco o contexto bíblico, a gente poderia apontar lá para João Batista, porque foi aquele que veio primeiro testemunhando sobre Jesus. Ele foi o testemunho que o Pai deu para aplainar o caminho de Jesus. Vamos ver? João, capítulo 5, João fala de João Batista. Na verdade, Jesus fala de João Batista. João 5, 32 diz assim, João 5,32, outro é o que testifica a meu respeito. Jesus está dizendo, tem uma outra pessoa que testifica sobre mim. Aí ele diz, sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus diz, tem uma outra pessoa que fala de mim, e eu sei que o que ele fala de mim é verdadeiro. Lembra que João, quando vê Jesus, diz, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Numa outra passagem, quando João vê Jesus também, ele diz, olha, eis que vem um que eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas são palavras de João Batista acerca de Jesus. Esse é o testemunho que João dava, tanto que em certo sentido, em certo momento, João diz assim, chegam para João e dizem, olha João Batista, Jesus está batizando mais que você. Aí ele diz, importa que ele cresça e eu diminua. E depois desses discursos, a Bíblia diz que alguns dos discípulos de João Batista largam ele e vão atrás de Jesus, e João fica chateado com isso. Então esse era o testemunho. Aí a Bíblia segue, lá em João, capítulo 5, e diz assim, Jesus diz, olha, tem um que testemunha sobre mim. Aí olha o que Jesus diz no versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João,
Então agora ele diz: olha, João dá testemunho de mim, mas eu tenho um que é maior. Olha qual é: porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então Jesus está dizendo: olha, quem testemunha de mim é o Pai. Ainda que ele tenha enviado João anteriormente, quem testemunha de mim é o Pai. E aí, irmãos, a palavra de Deus, ela é inquestionavelmente verdadeira. Se Deus nos deu o Evangelho, e no Evangelho diz que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Jesus, e que por meio dele nós obtemos salvação, essa palavra tem que ter mais peso do que a palavra de qualquer outro pastor, líder religioso, departamento eclesiológico. É isso aí, vocês entenderam? Obrigado, Sam. O testemunho da palavra de Deus deve sobrepor qualquer testemunho humano ou qualquer teoria de qualquer igreja que se coloque, porque Deus dá testemunho de que o Filho dele é o único caminho, a verdade e a vida. Deus dá testemunho de que enviou o Filho dele para nos resgatar. Não foram poucas as vezes, como eu disse, que a gente ouviu o Pai. A mais conhecida, claro, é o batismo, quando o Pai fala em alto e bom tom que aquele era o Filho amado em quem ele se comprazia. É isso? Hoje eu tô difícil, hein? Obrigado. Está difícil. No passado é comprazia. Obrigado. Minha esposa, rapaz, é para isso que Deus dá a esposa, irmão. Você jovem que não casou ainda, Deus dá a esposa para isso, para ajudar nas dúvidas. Então, irmãos, se a gente confia, e aí, convenhamos, a gente é muito fácil enganado, a gente é enganado de forma muito fácil. Ainda que o brasileiro tenha fama de ser malandro, a verdade é que a gente é enganado com uma facilidade tremenda. A gente cai em qualquer história, a gente escuta discursos, às vezes até difíceis de compreender depois, como que nós caímos em algumas mentiras. Por isso que é necessário confiar no Espírito que habita em nós, ler a Bíblia e testificar junto com o nosso Espírito o que é verdade e o que não é, o que convém e o que não convém, o que está de acordo com a palavra e o que não está. Porque pelo mundo afora, não foi isso que a gente estudou domingo passado, tem saído muitos falsos profetas. Pelo mundo afora, o espírito do anticristo tem saído a enganar as pessoas. Então cuidado com isso, irmãos. A Bíblia diz que o único Salvador é Jesus, que o único caminho é Jesus, e que não há outro meio de chegar ao céu a não ser por Ele. Tudo aquilo que passa disso, pode ter certeza, é enganação. Tudo aquilo que passa disso é artimanha do inimigo. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Agora João de novo faz um contraste entre aquele que crê e aquele que não crê. E aí ele começa dizendo que o que crê, ele tem um elo. E de manhã a gente falou que esse elo é inquebrável. Aquele que crê, ele tem dentro dele o testemunho. Em contrapartida, João bota em contraste e diz assim: olha, o que não crê, ele tem um grande problema. Porque além de não crer no testemunho, ele faz de Deus mentiroso. Como isso, pastor? Porque todas as vezes que Deus declara que Jesus é o Filho dele, e que Jesus é o Salvador dos pecadores, e nós, de forma obstinada, dizemos: olha, eu não quero esse Salvador, eu estou dizendo: eu não acredito no testemunho de Deus. Deus para mim é mentiroso. Eu acredito que há outros meios de chegar ao céu, eu acredito que há outros meios de ser salvo, mas Deus disse: não, só o Filho. Não, mas eu acredito no meu pastor, eu acredito na minha igreja, eu acredito na minha religião. Parece apenas como é que eu vou dizer? Uma simples exposição de descrença. Fulano é descrente, pastor, fulano não acredita. Só que a Bíblia diz que é pior do que isso. A Bíblia diz que a descrença, ela faz de Deus mentiroso. A descrença coloca a gente na posição de juiz, e Deus vem e apresenta: olha, esse é o meu filho, que eu vos enviei, porque eu amei o mundo de tal maneira. E a gente se coloca na posição de juiz e diz: não, não quero.
não acredito que Ele é o Salvador. Às vezes as pessoas tratam descrença como assim: ah, pastor, fulano é descrente. Mas irmãos, o maior pecado que vai tirar o povo do céu é a descrença. Às vezes as pessoas acham que descrença é algo pormenor. Ah, pastor, fulano é descrente, fulano é ateu, fulano não acredita muito nesse negócio de Jesus. Mas isso é o maior pecado para tirar o povo do céu. É o pecado que mais vai levar a gente para o inferno. Então descrença não é só uma questão de ideologia. Ah, eu penso diferente de você. Você pensa nesse partido, eu penso nesse. Você pensa nesse time de futebol, eu penso nesse. Não. Descrença é o maior pecado que existe. É ouvir Deus falar que Jesus é o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, e dizer: não quero. Então a preposição no significa que a fé, como a gente falou de manhã, é no Filho. Então ele diz: aquele que crê no Filho. Não é uma crença qualquer. Aquele que crê no Filho tem o testemunho. Aquele que não crê faz de Deus mentiroso, porque não crê acerca do testemunho do seu Filho. Então cuidado com isso, queridos. Cuidado. Chamar Deus de mentiroso é algo sério. A descrença, de novo, não é uma infelicidade. A descrença é pecado. Ninguém naquele grande dia vai dizer: olha, você era uma ótima pessoa, gente boa, fazia boas obras, mas você era descrente. Só isso, né? Ah, poxa, isso é uma bobagem. Entra no céu, você só era descrente. Não. A pessoa pode ser a melhor do mundo. Se ela for descrente, é o suficiente. Pode nunca ter matado, roubado, adulterado, traído, mentido. Não importa. Se ela chegar no céu, é claro que isso é impossível, mas se ela chegar no céu, a mais santa de todas, mas no currículo dela tiver descrente, acabou, irmãos, não entra. Então a gente deve orar, sim, cada vez mais pelas pessoas que não confessam Jesus, porque a situação deles é de descrença, e a descrença é o maior pecado que vai tirar o povo do céu, ou que não vai levar, ou que vai impedir as pessoas de chegar ao céu. Rejeitar a Jesus é rejeitar o testemunho de Deus. Rejeitar o testemunho de Deus é fazer dele mentiroso, certo? Vamos lá, 11 e 12, para a gente caminhar para o final. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. A gente conclui aqui, João vai concluir aqui, mais uma vez fazendo um contraste. Ele primeiro faz uma definição, de manhã a gente falou sobre definições, que João traz algumas definições. Ele traz a primeira definição: olha, o testemunho é esse. Que testemunho é, João? Que Deus nos deu vida eterna, esse é o testemunho. E aí ele segue: e essa vida está no Filho. Então, primeiro ponto a destacar: Deus nos deu, passado, nos deu, já deu. O testemunho é esse: Deus nos deu vida eterna. Ele não vai dar, não é uma promessa para o bom, não é uma promessa para aqueles que vão conseguir conquistar, não é um troféu, irmãos, não é um mérito, não é algo comprado, conquistado, é graça. Deus nos dá a vida eterna, já deu, está aqui. E nos deu aonde? No seu Filho. E aí eu volto para aquilo que eu tenho falado aqui algumas semanas: não dá para separar a salvação de Jesus, não dá para separar Deus de Jesus, não dá para separar o amor ao Pai do amor ao Filho, não dá, porque ele diz: a vida eterna é esta, Deus nos deu, e a vida eterna está no Filho. E aí eu volto para aquele discurso que a gente tem feito: a gente não bota nem tira ninguém do céu, mas se não tem o Filho, irmãos, é difícil chegar no céu. Se não tem o Filho, não tem vida eterna. E aí João é muito claro, ele segue no versículo 12 e diz: olha, o que tem o Filho tem vida, ponto final. O que não tem o Filho não tem vida. Ou seja, não há uma terceira via, irmãos, não há uma terceira opção. Por isso que é urgente. E aí às vezes parece que o pastor quer ser chato, ou às vezes você também até sai como chato, quando a gente insiste, convida, quando a gente vai atrás de um irmão, ou quando a gente convida um vizinho, quando a gente convida um parente nosso que não tem Jesus. Às vezes as pessoas ficam até chateadas, achando que a gente é chato. Mas irmãos, o texto é urgente. A Bíblia diz: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem, não tem vida. Então o máximo que eu posso fazer pelas pessoas é convidá-las,
é orientá-las, é chamá-las, é alertá-las. Irmãos, venham para o Filho, venham para Jesus, corram para Ele, corram para a cruz. Por isso que é importante, irmãos, não pelo simples fato de vermos a igreja cheia, mas por isso que é importante que a gente sempre perceba aqueles irmãos que não estão conosco, e é importante que a gente perceba aqueles irmãos que poderiam estar conosco, um vizinho, um parente, um amigo, um colega. Eu não acho que ninguém vai perder a salvação por isso, irmãos, mas eu acho que a gente vai tomar muito puxão de orelha naquele grande dia, quando Deus lançar diante da nossa face tantas oportunidades que a gente teve de trazer alguém para a igreja e não trouxemos, por comodismo, por estarmos satisfeitos. E eu me incluo nisso. A gente está satisfeito, irmão. Temos uma vida boa, temos o Salvador, temos uma igreja confortável, temos um grupo agradável, todo mundo se conhece, ou quase todo mundo. Hoje de manhã, Guilherme falou assim: não sou eu que sou o Guilherme Nascimento, não. Aí a pessoa falou: tem outro Guilherme aqui? Aí Guilherme falou: tem, eu sou o Guerra, o Nascimento é outro. Mas a verdade, a gente se conhece, a gente se ama, entendeu? A gente está acomodado, a gente está feliz. Isso não é ruim, isso não é pecado estar feliz com a nossa igreja. Mas quando a gente se acomoda a ponto de não mais olhar para o lado e ver que tem gente precisando da mesma coisa que a gente, irmãos, é melhor passar por chato do que tomar um puxão de orelha quando chegar no céu. Então eu repito, eu não acho que ninguém vai ser expulso do céu. Sai do céu porque você não convidou fulano para ir na igreja. Mas isso é algo importante na nossa vida. Devemos desejar o melhor para aqueles a quem nós amamos, o melhor para o nosso próximo. Descobrimos a vida eterna, descobrimos paz, descobrimos algo que preenche a nossa vida, algo que dá sentido, algo que me faz levantar todo dia de manhã e dizer que vale a pena viver. Por que não levar isso para outras pessoas? E o seu papel, irmãos, é só convidar, é só falar. Quem convence é o Espírito. Se você não quiser falar, nem fala, convida para vir na igreja, o pastor vai ter que falar, não vai? E o Espírito convencerá, ou não. Mas que Deus nos livre, irmãos, de tomar esse puxão de orelha, de estarmos acomodados. Eu falo isso com muito cuidado, porque eu sei que dentro da minha família tem gente que eu preciso falar de Jesus, tem pessoas que eu preciso pregar o Evangelho, sei o quanto é difícil. Eu sempre dou aqui o testemunho do meu pai, das minhas avós, são as pessoas que eu mais amo nessa vida. Sei que é difícil, mas é preciso que a gente peça a Deus coragem, intrepidez, porque a Bíblia, ela é urgente, a mensagem, ela é dura. Ela diz: aquele que tem um filho tem a vida. E aí, deixe-me falar, não é aquele que faz parte da igreja congregacional, não. Eu estou dizendo para você convidar, porque é a igreja na qual nós fazemos parte. Mas se a gente lançar a semente aqui e ela der fruto na Assembleia, na Metodista, eu não estou pouco ligando, queridos. Eu quero que eles venham. Aonde vai nascer, aonde vai brotar, aonde a pessoa vai se encontrar, aonde a pessoa vai se sentir bem, que Deus o abençoe. Mas é nosso papel orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, orar para que Deus nos dê, quem sabe essa semana, oportunidade de passar por alguém, como eu falei de manhã, às vezes atribulado, igual esse amigo me ligou, atribulado, cheio de problema, e ali é a oportunidade que nós temos para falar que Deus muda a vida, que Deus muda a nossa vida, que Deus transforma a nossa vida, que não, a nossa vida não é fácil, nossa vida não é 100% só vitória, a gente também tem derrota, a gente também tem tristeza, desânimo, mas a nossa vida, ela é mais do que vitoriosa, porque nós cremos em Jesus e na vida eterna. Esse, queridos, eu acho que é o ponto mais importante aqui, porque ele diz: este é o testemunho, Deus nos deu. E se Ele nos deu, irmãos, nós, pecadores, o que mais Ele não pode dar para os outros pecadores? Ou você se julga melhor do que alguém? Eu não me julgo. Se Deus me deu a vida eterna, eu com certeza Ele tem muita vida ainda para dar aos pecadores. E aí, vale ressaltar aqui, que a gente estudou isso quarta-feira passada, não é uma vida eterna qualquer. Porque, pense bem, querido, tem pessoas que têm uma vida tão
atribulada, tem gente que tem uma vida tão ruim, tem gente que tem uma vida tão oprimida, que se você falar para ela assim, você vai viver a vida eterna, ela falar, pelo amor de Deus, quero morrer, que eu não aguento mais, que viver a vida eterna, eu não aguento essa vida que eu estou vivendo. Então não basta, ou melhor, não é uma vida eterna, não é simplesmente viver para sempre, fazer 100, 200, 300 anos, é viver na presença de Deus, é ter a vida de Deus, é entender, como a gente falou aqui na quarta-feira, que toda lágrima será enxugada, que as dores acabarão, que a tristeza sumirá, ou talvez alguns dizem a tristeza pulará de alegria, que encontraremos com os nossos irmãos que já foram, que viveremos eternamente na presença de Deus, louvando, bendizendo, adorando, sentado na bodas do Cordeiro. Então não é uma vida eterna qualquer, não é simplesmente dizer, você vai viver muitão. Tem até uns filmes aí sobre isso, pessoas que vivem muito, e os filmes até retratam isso, pessoas que vivem muito e se sentem até depressivas, porque imagine você, suponhamos que você tivesse uma doença rara, em que você vivesse 500 anos, irmãos, ia ser terrível, você ia perder todos os seus parentes, todo mundo que você conhece ia morrer, sua geração toda ia morrer, todos os seus amigos iam morrer, e só você ia ficar. Começa a entender? Que a vida só faz sentido se tem algo eterno reservado na presença de Deus, porque inclusive a vida eterna aqui não faz sentido se Deus não tiver. Vou viver 300 anos, deve ser muito chato, morre todo mundo que você conhece, uma geração nova, todos os seus parentes se vão, você não tem mais ninguém. Mas não, a Bíblia nos promete vida eterna com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e com todos os nossos irmãos que já foram. Mas a mensagem é urgente, porque aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Eu e você conhecemos muita gente que não tem a vida, e às vezes pessoas dentro da igreja, às vezes pessoas que frequentam a igreja, isso que é o mais duro. O que fazer, pastor? Vamos continuar pregando o Evangelho, pedindo que o Espírito Santo comece em nós, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a obra, para que por meio de nós o Evangelho possa alcançar outras vidas, porque aquele que tem o Filho tem a vida. Amém? Vamos terminar, fazer algumas aplicações rápidas. Esse texto nos mostra que nós podemos ter certeza de que Jesus é o Filho de Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito testificam. A carne, a água, o sangue e o Espírito testificam de que Ele é o Filho de Deus. Segundo ponto, nós percebemos aqui a presença da Trindade no texto de João. É o tríplice testemunho de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Terceiro ponto, temos a certeza, com base nesse texto, de que somente e todos, aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Então, todos, sim, pastor, como o João falou de manhã, todos, mas todos aquele que crê, todos aqueles que creem, só eles e mais ninguém. Quarto ponto, a vida eterna é um presente. Ele diz, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. É um presente, irmãos, não se ganha, não se compra, não é porque você é o crente do mês, não é porque você é diácono, presbítero ou pastor. A vida eterna nos foi dada porque Deus nos amou de tal maneira. Quinto e último, para terminar, a vida eterna está somente em Jesus. Fora dele não há vida eterna. Não está na igreja congregacional, não está na frequência de domingos que você vem. É bom que você venha o máximo de domingos que você puder. Não está em quanto de dinheiro você coloca aqui. A Bíblia diz que Deus ama aquele que contribui segundo estiver proposto no seu coração. Não é por força, nem por violência, nem por obrigação. Mas a vida eterna, irmãos, só se alcança pela graça, pelo um presente dado em Jesus Cristo. E fora dele não há salvação.
Foi esse o tema, da nossa conferência, da última conferência de jovens. E não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, porque debaixo do céu não há outro nome. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, queridos? Eu vou orar